Olá, pessoal! Você já parou para pensar que muitas vezes o perigo pode estar onde menos esperamos? Hoje, vamos mergulhar em um universo oculto e assustador, o das substâncias mais mortais do planeta. Vamos descobrir venenos tão poderosos que podem matar com uma quantidade quase invisível a olho nu. Prepare-se, porque a viagem vai ser intensa. Você sabia que algumas dessas toxinas são usadas no nosso dia a dia de forma totalmente segura? E que outras já foram usadas como armas em eventos históricos chocantes? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, aperte os cintos e venha conosco nessa jornada de descobertas macabras. No vasto mundo das substâncias tóxicas, a diversidade é impressionante. Elas podem ser de origem animal, vegetal, mineral ou mesmo fabricadas em laboratórios. A toxicidade de uma substância não é medida apenas por sua capacidade de causar danos, mas também pela quantidade necessária para provocar esses danos. Para avaliar isso, os cientistas utilizam uma métrica chamada DL50, dose letal mediana. A DL50 representa a dose necessária para matar 50% de uma população de teste em até 14 dias. Substâncias tóxicas variam em seus efeitos. Algumas causam irritações leves, enquanto outras podem ser fatais com apenas uma pequena quantidade. Por exemplo, o veneno de algumas cobras pode causar paralisia e morte em questão de horas, enquanto produtos químicos industriais podem ter efeitos cumulativos, danificando lentamente órgãos vitais ao longo dos anos. Além disso, algumas substâncias tóxicas têm efeitos imediatos, enquanto outras podem demorar dias, semanas ou até meses para manifestar seus efeitos letais. É importante mencionar que a toxicidade também depende da via de exposição, inalação, ingestão ou contato com a pele. Certas substâncias são extremamente tóxicas quando inaladas, mas relativamente seguras ao toque. Por exemplo, a toxina botulínica é mortal quando ingerida ou inalada, mas tem um uso seguro e comum em procedimentos estéticos, quando administrada em doses muito pequenas e controladas. A compreensão da toxicidade e dos mecanismos de ação dessas substâncias é crucial para a medicina, a segurança alimentar, a produção industrial e a defesa química. A pesquisa contínua nesses campos ajuda a desenvolver antídotos, tratamentos e políticas de segurança para proteger as pessoas dos efeitos nocivos dessas substâncias. Portanto, conhecer e respeitar o potencial dessas substâncias é essencial para evitar tragédias e promover um ambiente seguro. A toxina botulínica, produzida pela bactéria Clostridium botulinum, é amplamente considerada a substância mais letal conhecida pelo homem. Para se ter uma ideia do seu poder, apenas 0,4 nanogramas por quilograma podem ser suficientes para matar um ser humano. Isso significa que para uma pessoa com cerca de 50 kg, apenas 20 nanogramas dessa toxina podem ser letais. Essa quantidade é menor do que a ponta de um alfinete e ilustra bem a sua extrema toxicidade. Essa toxina pode contaminar alimentos mal conservados, especialmente enlatados. Quando ingerida, a toxina botulínica bloqueia a liberação de acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a contração muscular. Isso resulta em paralisia muscular progressiva, que pode levar à falência respiratória e morte se não tratada rapidamente. Além disso, a toxina pode ser inalada ou entrar em contato com feridas, aumentando ainda mais o seu perigo. Apesar de sua letalidade, a toxina botulínica tem um lado surpreendentemente benéfico. Em doses extremamente diluídas, ela é utilizada no tratamento estético conhecido como Botox, que reduz rugas e marcas de expressão ao relaxar temporariamente os músculos faciais. Além disso, é usada para tratar condições médicas como espasmos musculares, dores de cabeça crônicas e certas disfunções oculares. Esses usos terapêuticos são possíveis graças a rigorosos controles de dosagem e aplicação, que garantem a segurança dos pacientes. A dualidade da toxina botulínica, de uma substância mortal a um tratamento médico popular, destaca a complexidade e a necessidade de um manuseio cuidadoso das substâncias tóxicas.
Seu uso em medicina é um testemunho do avanço científico e da capacidade humana de transformar perigos em benefícios, desde que se sigam protocolos de segurança rigorosos. A ricina é uma proteína extremamente tóxica encontrada nas sementes da planta Ricinus communis, mais conhecida como mamona. Apenas 8 sementes podem ser fatais para um adulto de 70 quilos. E uma única semente pode matar uma criança. A ricina interfere na síntese de proteínas dentro das células, levando à morte celular e, eventualmente, à falência de órgãos. Os sintomas de envenenamento por ricina incluem dor abdominal intensa, vômitos, diarreia severa e hemorragia interna, que podem levar à morte em poucos dias. Historicamente, a ricina tem sido usada em atentados e assassinatos. Um exemplo notável é o assassinato do dissidente búlgaro Georgy Markov, em 1978, que foi atacado com um guarda-chuva modificado para injetar uma pequena quantidade de ricina. Devido à sua alta toxicidade e facilidade de produção, a ricina é considerada uma potencial arma biológica. Ela pode ser facilmente extraída das sementes de mamona e não requer tecnologias avançadas para ser purificada, o que a torna uma ameaça em contextos de bioterrorismo. Apesar de sua toxicidade, a mamona é amplamente cultivada para a produção de óleo de rícino, que é usado em produtos industriais e farmacêuticos. O óleo de rícino é seguro para uso porque o processo de extração remove a ricina. No entanto, a manipulação das sementes e do bagaço da mamona exige cuidado extremo para evitar a contaminação por ricina. A presença da ricina em uma planta tão comum destaca a necessidade de conhecimento e precaução ao lidar com plantas e substâncias potencialmente perigosas. Embora a ricina seja uma das toxinas mais letais de origem vegetal, ela também exemplifica como a natureza pode ser tanto uma fonte de benefícios quanto de perigos. A conscientização e a educação sobre essas substâncias são essenciais para prevenir envenenamentos acidentais e seu uso indevido. O gás sarin é uma substância química extremamente tóxica desenvolvida na Alemanha em 1937 como pesticida. Rapidamente, foi reconhecido seu potencial como arma química devido à sua eficácia devastadora. Em estado líquido, o sarin evapora facilmente e, como gás, é incolor, sem cheiro e sem gosto, tornando-o uma arma insidiosa e letal. Apenas uma pequena quantidade inalada ou em contato com a pele pode ser fatal em poucos minutos. O sarin age interferindo na enzima acetilcolinesterase, que é essencial para a função normal dos nervos. Isso provoca uma acumulação de acetilcolina nas sinapses nervosas, levando a uma contínua estimulação muscular. Os sintomas de exposição ao sarin incluem secreção nasal, aperto no peito, dificuldade para respirar, náuseas, salivação excessiva, perda de controle muscular e, eventualmente, paralisia e morte devido à falência respiratória. Um dos incidentes mais notórios envolvendo sarin foi o ataque ao metrô de Tóquio em 1995. Integrantes de uma seita lançaram gás sarin em várias linhas do metrô, matando 12 pessoas e deixando cerca de 5.000 feridas. Esse ataque destacou a vulnerabilidade das áreas urbanas densamente povoadas a ataques com armas químicas e levou a um aumento significativo nas medidas de segurança e preparação para tais ameaças em todo o mundo. Embora existam antídotos para o sarin, como a pralidoxima e a atropina, eles devem ser administrados rapidamente para serem eficazes. As forças militares e os serviços de emergência em todo o mundo mantêm estoques desses antídotos e treinam regularmente para responder a incidentes envolvendo sarin e outras armas químicas. O sarin representa um exemplo assustador de como avanços científicos podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Seu desenvolvimento e uso como arma química sublinham a necessidade de regulamentações rigorosas e vigilância constante para prevenir o uso indevido de substâncias tóxicas. A conscientização sobre os perigos do sarin e a preparação para emergências são essenciais para mitigar os riscos associados a essa arma mortal. E chegamos ao fim de mais um vídeo, galera. Espero que tenham gostado dessa viagem assustadora pelo mundo das substâncias mais mortais do planeta. Foi intenso, não é mesmo? Aprendemos juntos sobre a toxina botulínica, a ricina e o gás sarin,
e como essas substâncias, apesar de extremamente perigosas, também têm suas utilizações e histórias fascinantes. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, acompanhando até o final. Sem vocês, nada disso seria possível. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou do vídeo e qual assunto você gostaria de ver no próximo.